Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao ambiente virtual da Casa de Francisco. Hoje nós teremos com a gente a Andréa Laporte, da União das Sociedades Espíritas de São Paulo, com o tema Mundos Transitórios. E para começar a preparar o nosso ambiente, vamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo por mais uma oportunidade de aprendizado e de crescimento para todos nós. Senhor, muito obrigada por estarmos aqui reunidos hoje para reflexões tão importantes, que hoje possamos sair daqui fortalecidos e preparados para os desafios da vida. Que assim possa ser e graças a Deus. Olá a todos, com muita alegria nos encontramos aqui mais uma vez para um estudo e hoje nosso tema é um grande desafio, é tentar entender um pouco a respeito dos mundos transitórios, da confusão que as pessoas fazem a respeito desse tema. Então vamos lá, a vida no mundo espiritual. Bom, nós sabemos que a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual e que assim que nós terminarmos essa encarnação é para onde retornaremos, mas onde será o mundo espiritual? As pessoas pouco compreendem, muito confundem, imaginam que seja em algum lugar determinado, mas nós estamos no mundo espiritual. O nosso planeta, nosso mundo corporal pertence ao mundo espiritual. E tem muitas curiosidades e informações a respeito que nós iremos conversar hoje. Primeiro, algumas informações que são divulgadas a esse respeito. Bom, sabemos que no mundo espiritual não há necessidade de descanso, porque não tem uma fadiga corporal como nós encontramos aqui. Essa muitas vezes é uma impressão que nós temos de cansaço e que isso registra entre os espíritos, assim como a impressão, e Kardec chamou de ilusão, que fica registrada como fome, frio, sede, dores. Tudo isso é algo que fica, além de estar gravado como uma ilusão na mente do próprio espírito, também aquilo se torna de alguma maneira real pela própria capacidade que o espírito tem de agir nos fluidos. Segundo a Gênese, os espíritos agem nos fluidos usando pensamento e vontade, manipulando, e formam criações mentais. A doutrina espírita traz uma vasta informação a esse respeito e um esclarecimento sobre essas criações. A partir do momento que esse espírito cria, utilizando o pensamento e vontade nos fluidos, algo passa a existir para ele. Por exemplo, ele pode criar um objeto, qualquer que seja, desde uma roupa, um objeto que ele utiliza, até para aqueles que são apegados a animais ou outras coisas, até a isso pode-se fazer. Imaginem também a espaços, a ambientes, isso também pode ser criado com pensamento e vontade. Vários espíritos, eles podem ter as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, os mesmos desejos, as mesmas características e agir no fluido também. Então, como nós sabemos que eles se agrupam, unindo os seus propósitos, a sua mesma característica de pensamento, de desejo, muitas vezes são os graus de afinidade, de sintonia, eles podem se encontrar próximos e aí de repente estarem de uma mesma maneira potencializando aquelas criações mentais que os outros companheiros estão ali fazendo. Ele não age de maneira material, a sua ação é totalmente intelectual, Então ele age nos fluidos com pensamento e vontade, manipula esses fluidos que é a matéria do mundo espiritual.
Esses espíritos nesse estado de errante, eles passam muitas vezes por um período de perturbação espiritual, mas mesmo nesse estado de perturbação, eles não perdem essa característica de criações mentais. Nesse período, as suas percepções, a sua memória, elas ficam reduzidas e limitadas àquela realidade que ele está vivenciando. E muitas vezes ele não percebe a realidade que está ocorrendo, mas ele fica preso a uma sensação, a uma história, a um momento. Esse tempo de perturbação ela pode variar de algumas horas e até séculos. E Kardec classifica espírito nesse estado, espírito livre, né, após esse período de perturbação. O que mais que nós podemos pensar a respeito? Nesse momento, entre uma encarnação e outra, nesse estado de espírito errante, ele pode durar horas, dias, meses, décadas, séculos, milhares de séculos. Então, depende da programação e planejamento daquele espírito, do momento, dessa necessidade, essa próxima reencarnação a acontecer. A encarnação em si é um estado transitório, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, é o nosso estado normal, né? Esse estado de espírito livre da matéria. Todos os espíritos ainda imperfeitos devem passar pela encarnação, porque é através desse processo educativo que nós chegamos à nossa perfeição. Aos espíritos puros, que já chegaram à perfeição, eles não estão em estado de espíritos errantes, eles não têm mais necessidade de participarem de outra encarnação. Então, eles não se encontram ainda nessa situação. Nesse período de erraticidade no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra, os espíritos eles estudam o que passou com eles, então estudam o seu passado, procuram um meio de se elevarem, né? Observam o que aconteceu, vão tomando consciência de si mesmo, de suas atitudes, estudam, tomam conselhos dos espíritos que têm condições de darem conselhos bons, ouvem também conselhos de espíritos não bem intencionados, né? Cabe a cada um seguir ou não. E isso proporciona muitas ideias e muito aprendizado, dependendo da natureza do espírito. Então, no estado de erraticidade, eles não estão inativos, eles buscam, estudam, observam e são capazes de fazer as suas escolhas. Eles têm espíritos de diferentes ordens e eles podem, a resposta quando Kardec perguntou se os espíritos de diferentes ordens estão misturados, os espíritos disseram sim e não. Eles se veem, mas eles se distinguem uns dos outros. Eles afastam-se ou aproximam segundo a semelhança ou divergência de seus sentimentos, como acontece aqui no dia a dia. É todo um mundo do qual o nosso é o reflexo. Da mesma ordem, se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos. Os bons pelo desejo de fazer o bem e os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas muitas vezes e pela necessidade de se encontrarem entre os espíritos semelhantes. Eles acabam assim se agrupando. Igual a uma grande cidade, onde os homens de todas as classes, de todas as condições, se veem e se encontram sem se confundirem, onde as sociedades se formam muitas vezes pela similitude dos gostos, do vício, das virtudes. Muitas vezes a gente se encontra e ficamos nos acotovelando sem até nos falarem, né? E isso me lembrou muito quando nós estamos, não agora nesse período de distanciamento, mas antes disso, quando nós nos encontrávamos em aglomerações, em grandes cidades, caminhando lado a lado, e um é como se batesse o cotovelo no outro realmente. É essa a ideia que acontece. Bom, no livro Céu e Inferno, na primeira parte, logo ali no capítulo 3, nós encontramos informações muito interessantes também a esse respeito. E traz o seguinte: existe, pois, dois mundos, isso não é novidade, o corporal, composto de espíritos encarnados, espiritual, formado dos espíritos desencarnados.
Os seres do mundo corporal, devido mesmo à materialidade do seu envoltório, estão ligados à Terra ou algum outro planeta que ofereça o mundo material, e o espiritual se ostenta por toda parte, em redor de nós, como no espaço, sem limite algum designado. Em razão mesmo da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se locomoverem penosamente sobre o solo, eles transpõem a distâncias com a rapidez do próprio pensamento. É a informação que nós temos ali no livro O Céu e o Inferno. Ainda estudando nas obras fundamentais, nós temos uma informação muito importante dizendo que os espíritos não ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço. Eles estão por toda parte e povoam ao infinito os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao nosso lado, observando-nos, atuando sobre vós, muitas vezes sem que a gente saiba, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões que nós podemos entender interditadas, pelo menos aos menos avançados. E quando a gente vai fazer um estudo no livro A Gênese, compreendendo sobre constituição de perispírito, entendendo sobre diferentes mundos, a gente compreende isso com mais profundidade. No estado errante, quando o espírito deixou o corpo, ele ainda não está completamente desligado da matéria, ele pertence ainda àquele mundo que ele viveu, ou ao mundo do mesmo grau, ao menos que durante a sua vida ele tenha se elevado, é lógico. Esse é o objetivo que deve voltar-se. Por isso mesmo, ele jamais se aperfeiçoaria sem que ele passasse por essas encarnações constantes. Ele pode sim ir a mundos superiores, passando por eles como se fosse um estrangeiro que visita, é isso que os espíritos dizem para nós. Mas muitas vezes, mas não ali poder ser digno de desfrutar da felicidade e poder habitar esse mundo. Sobre mundos transitórios, nós encontramos essa informação e eles existem, servem de estações ou de lugares de repouso aos espíritos errantes, mas nós já trabalhamos sobre o repouso do espírito no início da nossa explanação. Eles têm essa necessidade de diminuir um pouco o ritmo e não entender o repouso como um adormecimento, como um repouso das forças físicas, como nós temos aqui no mundo material. Esses mundos transitórios, eles servem particularmente destinados aos espíritos errantes, né? Mundos que eles podem habitar temporariamente. É como uma espécie de acampamentos, de lugares em que possam repousar de erraticidades muito longas, que sempre são um pouco penosas. Nós já falamos que esse período de erraticidade pode durar dias ou milhares de dias. São posições intermediárias entre os mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem atingi-los. Então, são mais de um tipo de mundo e que neles gozam de maior ou de menor bem-estar. Os espíritos que se encontram nesses mundos, eles podem deixá-los para seguir o seu destino. Ele é como se fosse, na codificação eles fazem uma comparação com as aves que de repente param numa ilha para recuperar as suas forças, né? Fazem ali um repouso temporário para descanso e depois seguem avante, seguem adiante. É certo que os espíritos eles progridem durante essas estações também no mundo, esse período no mundo transitório, né? Os que assim se reúnem, eles têm a intenção, o fito de se instruírem e poder mais facilmente obter a permissão a ir a lugares melhores e até chegar a posições diferenciadas, porque todos os espíritos planejam melhorar, ter a melhora de si mesmo. Então, nesse período, eles também estão ali com essa intenção. Os mundos transitórios, eles, apesar de terem uma constituição semelhante à de outros planetas, eles não são habitados por seres corpóreos, porque a sua superfície é estéril. E essa esterilidade, ela não oferece ali para
os espíritos que passam ali não têm necessidade como os seres materiais têm, né? E é uma coisa muito interessante, porque essa esterilidade, os espíritos dizem que é permanente, ela é transitória. E aí, uma das curiosidades que Kardec teve para entender melhor sobre esse mundo estéril seria assim: o que seria então isso, um mundo estéril? Seria desprovido das belezas naturais? Foi uma das perguntas que Kardec fez. E os espíritos disseram que a natureza se traduz pelas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que nós chamamos e conhecemos como belezas naturais. Interessante pensar que a Terra, o planeta que nós conhecemos, que nós habitamos, ela já esteve durante seu período de formação nesse estado de um mundo transitório. Nesse momento onde ela estava assim na sua formação, ela serviu como um mundo transitório, onde ela não tinha nada para oferecer aos seres encarnados, mas os desencarnados poderiam fazer ali aquela estação de repouso. Muito interessante também pensar que enquanto os espíritos estão nesse estado errante ou de desmaterialização das suas ocupações, né, eles percorrem os outros mundos instruindo-se e preparando-se para uma nova encarnação. Eles, muitas vezes, os espíritos, vamos dizer, comuns, eles ficam apenas aqui participando, se ocupam do divertimento dos homens, da diversão ou das suas intenções, né? Agora, muitos outros aproveitam esse momento para planejamento, recobrar as suas forças. Interessante a gente sempre relembrar dessa capacidade dos espíritos estarem manipulando com pensamento e vontade os fluidos ao seu redor. Então, muitas vezes, uma ideia equivocada sobre o local em que ele se encontra. As informações sobre mundos transitórios é bem clara e ela está ali bem precisa em relação ao seu funcionamento. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos em alguns capítulos a informação sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. Então, as diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito e oferecem os espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento desses mesmos espíritos. E nós podemos entender isso de uma maneira em que depende do nosso estado evolutivo, nós estaremos habitando um mundo que possa proporcionar, tanto no seu espaço quanto dos habitantes que ali estejam, situações que são necessárias para o nosso aprimoramento. É isso que nós devemos entender quando se fala de diferentes moradas. É muito interessante que nós, espíritos ainda muito ligados à matéria, espíritos de terceira ordem, nós, ao desencarnar, não conseguiremos nos afastar muito da esfera desse mundo onde nós vivemos, né? Podemos até percorrer o espaço, os mundos, muitas vezes, mas o que será mais favorável para nós estarmos ali dando continuidade nesse momento de erraticidade será uma esfera, um ambiente ligado ao planeta em que nós vivenciamos. Também é interessante sempre relembrar que mesmo no capítulo do Evangelho que fala sobre as moradas, que eu disse agora há pouco, está lá no capítulo 3, ele reforça que há muitas moradas, embora elas não sejam circunscritas e nem localizadas. Então, isso já fala dessa liberdade que nós, como espíritos, temos de ir e vir, mas sempre de acordo com a limitação em relação ao nosso estado, e aí aquela lembrança de estudar sobre os fluidos, né, sobre perispírito, sobre constituição. Bom, também voltando a falar sobre o estado evolutivo, nesse intervalo, não é porque o espírito desencarnou que ele mudou o seu estado, seu grau, né, de adiantamento. Então, nesse período de erraticidade, ele é mais ou menos ditoso, livre, esclarecido, mais ou menos desmaterializado ou não. Então, a maioria deles ficam presos
Aqui é o orbe terrestre mesmo, como eu disse. Muitos se acham ainda na condição de encarnado, tentam ainda convivência com os próprios seres que estavam participando. É interessante aqui Santo Agostinho, ele passou por algumas perguntas e trouxe para Kardec algumas informações a mais a respeito do mundo transitório, dos mundos transitórios. Então, esses mundos transitórios que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes, eles são gradativos, isso é, entre os mundos que ocupam posições intermediárias ou de acordo com a natureza dos espíritos a que eles podem ter acesso e onde gozam de maior ou menor bem-estar, né? Eles podem deixar esses mundos livremente, da mesma maneira que eles se encontram nesses mundos, eles também podem deixá-los, a fim de irem para onde devam ir, é o que Santo Agostinho responde. E aí ele também, foi daí que foi tirada aquela informação que parece bando de aves, é como se fosse bando de aves que vão para uma ilha e aguardam ali, até que refaçam as forças e deem continuidade no seu destino. Esses mundos, por serem transitórios, por terem aquela constituição, eles vão se modificando, se adequando também. Os que vão a esses tais mundos, eles fazem com o objetivo de se instruírem e poderem mais facilmente também obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar a esse estado, pelas encarnações, ao estado de espíritos perfeitos. Perdão. Que mais o que é interessante? Nada o que nós devemos pensar, já estamos ali chegando no tempo dos nossos minutos de apresentação, nada existe de inútil na natureza, cada coisa tem a sua finalidade, a sua destinação, nada é vazio, tudo é habitado, a vida se expande por toda parte. Assim, durante uma longa série de séculos que se escoou antes da aparição do homem na Terra, e durante vários períodos de transição que nós atestamos pela investigação, né? Toda aquela experiência e história que nós temos, estudando as camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, nós entendemos que o mundo que nós habitamos hoje também foi um mundo transitório, onde aqui os espíritos também encontravam um refúgio. E isso é muito interessante e nós pensamos na grandeza de Deus, que permite que cada um de nós nunca fique desamparado e que tudo vai progredindo, como nós espíritos também. Bom, essas informações a respeito de mundos transitórios que nós encontramos na codificação, e eu espero que instigue a pesquisa e o aprofundamento a respeito desse tema instigante e desafiador, e também que causa muita confusão, onde as pessoas confundem essa informação para corroborar algumas ideias individuais que nós encontramos no movimento espírita. Para finalizar, nós finalizamos com a leitura. Com a leitura, aqui estou procurando, achei, de um poema que eu não vou conseguir definir a autoria. Ela há muito tempo foi atribuída a Cora Coralina, mas depois algumas pessoas dizem que não é dela. Só que são palavras tão lindas que independe, eu acredito, o autor, mas que nós possamos sentir aquelas palavras e refletir sobre elas. Então, o título é Saber Viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia,
desejo que sacia e amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que ela seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Obrigada a todos e eu desejo uma boa continuidade de estudo e aprofundamento nesse tema. Até a próxima!